até o versículo 27. A página é a 1088. Diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Amém. Irmãos, tem uma frase de Santo Agostinho que é uma das frases que eu mais gosto dele, que ele diz assim: todo cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Você pode repetir isso? Todo cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Porque não é que nós somos movidos à autoajuda, não é isso. Não é isso que Santo Agostinho quer ensinar. Não é que nós somos pessoas que nos automotivamos, mas é que nós temos uma razão para sermos um aleluia da cabeça aos pés. E a razão é exatamente que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo venceu o mal. Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu as trevas. Ele venceu a morte. E louvado seja o seu santo nome. Essa é a razão. Nós temos o final revelado para nós, lá na palavra de Deus. A Escritura Sagrada nos revela como será o fim de todas as coisas, para todo aquele que crê. Isso é magnífico, porque para quem crê, independente das provações, das lutas, das vitórias, dos desertos, nós temos uma garantia que no final vai dar tudo certo. Já pensou que maravilha? Você saber isso, você ter uma vida aqui, sabendo que no final da sua vida, pela fé em Cristo Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus, tudo vai dar certo. E louvado seja o seu santo nome. Não é? Se eu tivesse dito uma frase dessa aqui, numa igreja pentecostal, não estava esse silêncio. Estaria um barulho agora, uma zoada. Pelo pentecostal, se você disser um negócio desse para ele dá muito glória a Deus, viu? Não é brincadeira. Você saber que no final vai dar tudo certo, realmente é digno de um glória a Deus e aleluia. E nós precisamos viver uma vida de ressurreição. Nós, como cristãos, precisamos saborear isso. Eu gosto de chamar de vida pascal. O cristão que conhece o Evangelho de verdade, ele precisa viver uma Páscoa constante. Nós precisamos nos tornar uma verdadeira Páscoa, de celebração, de alegria, de júbilo. E eu não estou falando de riso fácil e falso, de ficar rindo para mostrar que é feliz. Não é isso. É vida de ressurreição. Porque a vida eterna não começa depois que a gente morre. Ela começa agora. Ela começa aqui. Jesus Cristo disse lá em João 6,47: em verdade vos digo, quem crê em mim,
tem a vida eterna. Não terá apenas, já tem, ela começa agora. Certa vez perguntaram isso para um grande servo de Deus chamado Dallas Willard. Disseram assim: olha, quando é que começa o céu para o cristão? É depois que ele morre? Aí o Dallas Willard disse: não, o céu começa antes de morrer. Quando nós encontramos Jesus de verdade, nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando da pessoa mais extraordinária do mundo, da história. Deus, quando nós encontramos Cristo, nós encontramos o céu na terra, e louvado seja o nome de Jesus. Começa a existir céu na nossa vida. É por isso que você às vezes não sabe dizer o que eu estou querendo dizer aqui agora. Você, quando encontra Jesus, você sente uma paz, uma alegria, uma serenidade, um sentido que você não tinha antes. Você passa a ter sentido. E aí você não sabe explicar o que é o nome disso que você está sentindo. Como, por exemplo, uma vez no concílio, o camarada teve uma conversão, porque existem conversões emocionais, que são aquelas falsas conversões, que a pessoa teve uma emoção ali no culto, mas tem conversão genuína. Quando a conversão é genuína mesmo, verdadeira, é diferente. Então o camarada teve uma conversão genuína, aí ele entrou na sala de vigília, e ele entrou assim, extasiado, chorando muito. Existem conversões que acontecem assim num processo meio racional, porque tem pessoas que são mais racionais, e tem conversões que são muito impactantes, muito emocionais. A pessoa chora muito naquele dia lá. A minha foi assim, por exemplo. E a desse cidadão foi assim também. Então ele chegou no concílio, teve aquele encontro com Cristo, e ele chegou na sala de vigília. E a gente pensou que ele ia pedir uma oração por uma cura, uma oração por um problema, uma oração por alguma coisa. Ele ia trazer alguma bronca. O que é que você precisa? Ele disse: eu não preciso mais de nada. E por que você veio para a vigília? Se eu vim saber o que aconteceu comigo. Ele se derramando em lágrimas, dizendo: eu quero saber o que é que está acontecendo comigo. Como é o nome disso? Como é o nome desse negócio que eu estou sentindo aqui agora? Eu quero saber o que é isso. Aí Marcelo Mateus, lá da paróquia Deus Conosco, saiu com essa pérola, né? Aí Marcelo disse assim: meu filho, você acabou de nascer. Você nasceu de novo. O que você está sentindo agora, a Bíblia chama de novo nascimento. Desfrute. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: agora eu entendi, mas não quer dizer que eu nasci agora. Você nasceu agora. Está novinho. Vai sair daqui um bebê. Para a glória de Deus. Então isso é maravilhoso. Você poder ter duas datas de aniversário. Eu tenho duas datas de aniversário: o dia que eu nasci biologicamente e o dia que eu nasci para Jesus Cristo. Dia 18 de agosto de 1991 foi o dia que eu nasci de novo. Então, assim, espiritualmente eu tenho 27 anos. Estou novo, zerado. Para a glória de Deus. Mas vamos lá. Nós estamos na série Jesus por Ele Mesmo. Eu acho que está dando um eco aí no som, tá? Se alguém puder me ajudar aí. Porque a gente fica pregando e ouvindo a voz assim duas vezes. Daqui a pouco eu estou hipnotizado. Então, nós já estamos no 5º sermão sobre Jesus por Ele Mesmo. E aí, nós meditamos na primeira mensagem, na primeira meditação, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. E aí a gente meditou que Deus é o nosso alimento prioritário, nosso alimento mais importante. A gente tem que se alimentar de Deus, Deus como pão, Jesus como pão. Aí a segunda meditação, ainda está um eco, viu? Vamos fazer uma oração aí para tirar o encosto. Brincadeira. Então, eu sou a luz do mundo, foi a segunda meditação. E a gente aprendeu ali que existem pessoas que têm luz, gênios da ciência que trouxeram luz ao mundo, não é?
A ciência trouxe muita luz para a humanidade. Einstein, Freud trouxe muita luz para a terapia. Os filósofos trouxeram muita luz para o saber. Mas ninguém ousou dizer, eu sou a luz. Ninguém. O único que disse isso foi Jesus de Nazaré, e louvado seja o seu nome. Porque Jesus não tem luz, Ele é a própria luz, não é? Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas. Agora melhorou, não foi? Depois nós meditamos que Jesus é a porta das ovelhas. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. E para que Ele seja a nossa porta, a gente tem que se converter. Temos que nos tornar em ovelhas para passar pela porta. Aprendemos isso. Que existe a diferença entre bodes e ovelhas. É uma linguagem figurada que a Bíblia usa para falar de quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e quem ainda não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso não quer dizer que existe uma questão de superioridade e inferioridade existente em nós mesmos. É graça divina, é graça de Deus sobre nós. Na semana passada nós meditamos que Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Aí a gente aprendeu quem é a figura do ladrão. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, que a gente chama de diabo, mas o diabo, ali no contexto, utiliza a religião como aquela que vai roubar a nossa fé, porque a palavra religare, religião, significa que a religião está se propondo a ser uma comediadora entre nós e Cristo, e entre nós e Deus, fazer religações, quando em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e louvado seja o seu nome. Depois percebemos a diferença entre o mercenário e o ladrão. O ladrão é esse, como diz o reverendo Caio Fábio no livro O Enigma da Graça, são esses demônios que se escondem por trás da religiosidade, da religião, para nos enganar, para ocupar o lugar de Jesus em nossas vidas. O mercenário, que é o funcionário do ladrão, que são os religiosos que trabalham em prol desse espírito de trevas. E depois Jesus disse, eu sou o bom pastor. E eu não sou o bom pastor porque eu estou dizendo apenas. Eu sou o bom pastor porque eu dou a vida por minhas ovelhas, para resgatá-las e entregá-las ao Pai, em glória ao nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos ter a quinta meditação, e o tema de hoje é Jesus, a ressurreição e a vida. O contexto desse texto é a ressurreição de Lázaro. Eu não sei se você sabe, mas Lázaro experimentou 2 ressurreições. 2. Não só foi uma. A primeira ressurreição foi essa que está narrada no texto, no capítulo 11 de João, em que Jesus ressuscita Lázaro da morte física. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, porque Lázaro, a Bíblia não vai dizer em algum lugar aqui, mas nós vamos deduzir que Lázaro morreu de novo. Essa ressurreição dele não foi a ressurreição eterna. Ele ressuscitou e depois morreu de novo. Então, a segunda ressurreição que Lázaro experimenta é a ressurreição eterna, que é viver para todo sempre para a glória de Deus. Mas eu quero trazer 2 aspectos aqui dessa ressurreição proposta do texto. Primeiro, é a ressurreição em vida, ressurreição nesta vida. Deus tem uma proposta de ressurreição ainda aqui para nós. Louvado seja o seu nome. Eu quero trazer para nós aqui uma tradução dos versículos 25 e 26 do F.F. Bruce. Ele traduziu de uma maneira interessante. O versículo 25 ele traduziu assim: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele traduziu o versículo 25 assim:
E o versículo 26, o F.F. Bruce traduziu dessa forma: eu sou a vida. Todo que crê em mim não morrerá. Todo que vive, melhor dizendo, todo que vive e crê em mim não morrerá. Então observe que Jesus está propondo para nós uma ressurreição aqui e outra depois da morte. Ele está propondo para nós uma dupla ressurreição. É que a gente experimente ressurreição nessa existência e na outra existência. Como eu disse no versículo 47 de João 6, ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus, preste bem atenção à aplicação agora do texto. Jesus, ele quer ressuscitar o seu casamento em nome do Senhor. Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer ressuscitar seu relacionamento com seus filhos, com seus irmãos. Ele quer trazer vida para o seu ministério, que você talvez enterrou e está aí cheio de areia em cima dos seus dons. Ele quer ressuscitar teu ministério para a glória dele. Ele quer ressuscitar sua maneira de existir. Ele quer ressuscitar a sua teologia. Sabe, irmãos, eu tenho refletido sobre isso. Existem teologias para todo gosto. E eu tenho observado algumas teologias que dão tanta ênfase ao pecado, que dão tanta ênfase a moralismo, que dão tanta ênfase a demônios, que isso não é uma teologia de vida, não. Isso não é uma teologia de ressurreição. Isso é uma teologia de morte, que vai produzir sermões que vão produzir morte, que vai produzir estudos bíblicos que vão produzir morte, que vai produzir aconselhamento que vai produzir morte. Toda vez que alguém chega para se aconselhar comigo, que chega com problemas, eu não penso em algo negativo e ruim para aquela vida. A primeira coisa que eu penso assim é: Senhor, eu não sei o que tu tens para ele, mas traz algo de vida para esse casamento, traz algo de vida para esse jovem, para essa jovem, para esse rapaz que está aqui escravo de uma vida de morte, porque Jesus Cristo, ele veio trazer para nós vida e vida em abundância, meus irmãos. Essa é a vida que ele tem proposto para nós, vida de ressurreição. Ressurreição no trato com a vida. Ressurreição na maneira com que eu trato a vida. Eu tenho que levar a ressurreição para onde eu for. Eu tenho que ser um agente de vida e não um agente de morte. Certa feita, um homem chegou para um pastor e disse assim: eu vejo que você é um homem de oração. Por que você vê em mim um homem de oração? Mas porque você tem um bico do sapato manchado e você tem um joelho calejado. E ele disse: olha, eu não conheço homem de oração por bico de sapato manchado nem joelho calejado. Eu conheço homem de oração pelo brilho dos olhos, o clarão da face. Eu conheço homem de oração pelo gozo, pela alegria, pelo prazer que ele sente em falar a palavra Jesus Cristo, pelo amor que ele tem, pelo que ele faz, pela maneira com que ele trata a esposa, pela maneira com que ele trata os filhos. Um homem de oração de verdade, ele é um homem ressurreto, para a glória de Deus. Uma mulher de oração é uma mulher ressurreta, que tem um espírito ressurreto, que onde chega é um agente de esperança, de vida, de oportunidade, de graça. Sabe, queridos, eu tenho refletido muito sobre isso. Ou seja, ter uma vida de ressurreição tem a ver com a nossa maneira de evangelizar, a nossa maneira de levar o evangelho para as pessoas, e até mesmo o nosso trato com a natureza, o nosso trato com a criação. Eu vejo alguns crentes cristãos que não estão nem aí para isso. Como é que pode acontecer? Você não amar as coisas que Deus criou,
não ter gosto pelas coisas que Deus criou, prazer nas coisas do Senhor. Olha, eu tinha uma resistência danada a me cuidar, sabia? No sentido físico. Eu tinha uma resistência. Mudar a alimentação, ir para uma academia, coisas desse tipo. E há uns 4 meses atrás eu levei uma cajadada do Senhor. O Senhor chegou para mim e disse assim: você fala tanto sobre a vida, você prega tanto sobre o amor, você prega tanto sobre saúde espiritual, mas você come morte. Você se alimenta de coisa ruim, você não se cuida. Existem algumas coisas na tua vida que ainda tem morte, Valdemar. Desse jeito. E eu tive que criar vergonha na cara. Depois de uma cajadada dessa, eu parei e disse: Senhor, eu vou me cuidar também nessa área biológica, porque o Senhor não criou apenas o espírito da gente, né? Ele não criou apenas a nossa psique. Quando o apóstolo Paulo diz que eu e você somos templo do Espírito Santo, é que a mente, o espírito e o corpo, todo ser é templo do Espírito Santo. E você tem que se cuidar, meu irmão. Me ajude que eu lhe ajudo. Vamos fazer um grupo aqui do WhatsApp. A igreja pesa 3 toneladas, vamos ficar todo mundo com 2. Se juntar todo mundo dá umas 4 toneladas, não? Soma tudo, meu amigo, é bronca. Aí vamos criar uma meta, 1 tonelada a menos. Isso é vida de ressurreição também. Vida de ressurreição não é só no espiritual. Por outro lado, existem pessoas que às vezes cuidam do corpo, ora, lê a Bíblia, vai à igreja, cuida do espírito, mas não cuida do emocional, não cuida da mente, não cuida da psique. Uma das maiores surpresas de quem começa a estudar ou psicologia, ou psicanálise, ou até mesmo psiquiatria na área médica, é a quantidade de pessoas religiosas que vão aos consultórios. Você não tem ideia. E não pense que é só daquelas denominações de fanatismo, não. É de todo tipo de denominação. Todo. Denominação que diz que tem uma teologia maravilhosa. Chega lá, com problemas emocionais, problemas profundos. Episcopal carismática, igreja do amor. Também vai lá buscar ajuda nas terapias com a mente desorganizada. Entende? Com a psique fora do lugar. Para montar um quebra-cabeça com a sua própria história, conhecer a si mesmo. Outro dia eu parei naquele texto de Paulo a Timóteo, que Paulo diz assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Aí um monte de gente dá uma ênfase na doutrina. Aí tome cuidado da doutrina, né? Aí estuda, lê Bíblia, teologia. Mas tem uma outra ênfase: cuida de ti mesmo, Timóteo. Não só da doutrina, cuida de ti mesmo. Então, se cuidar não é pecado. Amém, meus irmãos? Então veja que as irmãs, acho que sentiram um grande alívio agora, não? Porque às vezes as irmãs, algumas irmãs quando começam a ter uma espiritualidade, se aprofundar na espiritualidade, aí procura o pastor: será que é vaidade demais eu fazer isso, fazer aquilo? Não, irmão, se cuide. Fique linda, maravilhosa no seu esposo, em nome de Jesus. É importante. Agora, por outro lado, os varões precisam fazer o mesmo. Não é assim, capaz? Tem que fazer, né? Só a mulher vai se cuidar. A gente também tem que se cuidar, meu irmão. Entende? Eu vejo aqui Jesus tem uma proposta de vida de ressurreição para casamento, filhos, vocação, ministério, mente, espírito, corpo, humanidade, teologia, o trato com a vida, o relacionamento com a criação. Na nossa proposta de evangelização, uma evangelização que leve vida para as pessoas. A segunda proposta de ressurreição, como Jesus disse que é: eu sou a ressurreição e a vida, que o F.F. Bruce traduziu aqui, é exatamente para depois
da morte. É uma ressurreição que vai além dessa vida. Que essa é a parte mais importante. Essas outras que foram listadas aqui são importantes, mas essa parte aqui é a mais importante. Porque uma das perguntas mais cruciais da existência, e geralmente a gente pensa muito sobre isso quando alguém da família está muito doente numa fase terminal ou num velório. A pergunta é a seguinte: existe vida depois da morte? Ou então, para onde eu vou depois que eu morrer? Essa é uma pergunta. E essa é uma pergunta que tem que ser respondida, porque senão ela vai gerar em nós ou uma vida totalmente displicente, que algumas pessoas vão dizer: ó, isso é tão sério que eu não quero nem saber. Eu vou deixar isso para lá. E vou viver minha vida, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí o cara vai nessa, não quer saber se isso é verdade, se não é, se existe, se não existe. Mas haverá um dia que você vai se encontrar com esse negócio. E a outra forma de enfrentar essa verdade é com aquela angústia que alguns enfrentam. Terrível. Mas o Evangelho nos traz uma terceira forma de enfrentar essa realidade da morte. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 14, falando desse assunto, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E atrás, um pouco, mais na frente, melhor dizendo, ele vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, observe que a vida em Cristo, ela é feliz aqui, ela é abundante aqui, ela é uma vida de ressurreição aqui, mas ela é muito mais plena lá, para a glória de Deus. A promessa do Senhor é de que nós haveremos de ter uma vida depois dessa vida, e uma vida que a Bíblia chama de vida eterna, e louvado seja o nome de Jesus. Então eu quero lhe perguntar mais uma vez, objetivamente, quando você pensa sobre o assunto morte, o que é que vem na sua mente? Pavor, medo, ansiedade, angústia? Ou você é daqueles crentes que nem quer conversar sobre isso? Uma vez eu fui falar isso com uma pessoa, ela disse: olha, está amarrado em nome de Jesus. Não quero esse assunto, isso não é uma coisa que se conversa. Eu digo: mas meu irmão, a Bíblia fala sobre isso direto, você tem que... Então você está pulando os textos que a Bíblia fala. A Bíblia não foge desse assunto, ela não dribla esse problema, ela enfrenta. E ela enfrenta com verdade, com esperança, trazendo para nós uma realidade que não nos amedronta. Eu converso com meus filhos sobre esse assunto. Lógico que eu não vou ficar passando sobre isso toda hora, senão vira uma neurose, Deus me livre. Eu faço que nem Dom Ximenes. Uma vez a gente estava numa reunião com pastores, aí fomos falar sobre a morte. Aí Dom Ximenes calado, todo mundo falando, os pastores tudo falando, e ele calado na Bíblia. Eu digo: ih, rapaz, vai sair uma bomba aí nesse negócio. Ele é aquele jeito dele, é objetivo, pá, cirúrgico. Aí alguém ventilou e disse assim: Dom Ximenes, o senhor não vai falar nada, o senhor tem medo da morte? Esse eu não tenho medo não, só não gosto do assunto. Medo eu não tenho, mas ficar falando sobre isso também, isso é conversa para demorar muito não, né? Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele nos ensina a enfrentar isso com esperança, tirando de nós os mitos que a gente aprendeu, religiosos, as superstições a respeito da morte, para que a gente enfrente ela de uma forma mais natural e com muita esperança para a glória de Deus. Paulo chega a dizer assim em Romanos 8: nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem tribulações, nem principados e potestades, nada, absolutamente nada no céu, na terra, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então fique tranquilo que você está garantido. Se você crê, você está garantido, você está garantida. Sabe, meus amados irmãos, eu quero convidar você essa noite a deixar que o Evangelho trate esse assunto na sua vida, e você de uma vez por todas perca o medo desse assunto em nome de Jesus. Que isso não seja mais um problema para você. Que o Evangelho trate isso no seu coração.
Sabe, na minha experiência como cristão, como pastor, eu tenho observado como as pessoas enfrentam a realidade da morte. Você vai num velório em que as pessoas creem no Evangelho. Tem choro, tem saudade, tem tristeza, tem o luto, mas não tem pânico, não tem desespero. As pessoas não enfrentam aquilo dizendo acabou tudo. Não existe essa afirmação. Acabou tudo. Não tem. Porque quem crê no Evangelho, crê que ali não é o fim. Lógico que tem o lado afetivo, o carinho, o amor, aquela pessoa amada que partiu e que nós vamos sentir, porque até Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus sentiu, mas ele não se desesperou. Não tem desespero. Jesus chega e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda esteja morto, viverá. Glória ao nome do Senhor. Sabe, irmãos, o velório mais doloroso da minha vida foi o velório de minha mãe. Eu sepultei minha mãe, ela com 43 anos, e eu com 23. Filho único, eu sou filho único. Meus dois irmãos são do segundo casamento. O primeiro casamento sou eu e ela. Morávamos a vida toda juntos, eu e ela. Éramos cúmplices, bastante. Havia uma cumplicidade entre nós muito forte, uma ligação. Nós só tinha eu e ela em casa, a gente era muito ligado um ao outro. E é interessante que foi uma experiência muito dolorosa, porque eu, como vocês sabem, eu tinha vindo de um mundo, do submundo das drogas, e eu me converti. Minha mãe, por estar em cima de uma cadeira de rodas, ela não aceitava aquilo, ela ficou em cima de uma cadeira de rodas por 33 anos. Ela era uma mulher muito bonita, muito independente, trabalhadora, e ela não aceitava aquela situação. Então para ela era muito difícil. Ela tentou suicídio 3 vezes, e eu socorri ela 3 vezes. E eu lembro que quando a gente se converteu, primeiro fui eu, depois fui ela. Eu tive o privilégio de ser o pai na fé da minha mãe. Louvado seja o nome de Jesus. Foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Foi minha mãe. Quem batizou ela foi o pastor Miguel Cox. Eu tenho uma foto. Ele batizou ela, deu a ceia para ela. Eu dei a ceia para minha mãe junto com o pastor. E de repente minha mãe, depois de convertida, ela teve uma infecção pulmonar. E essa infecção pulmonar generalizou. E em menos de, eu não me lembro se em 30 dias, mais ou menos isso, minha mãe estava lá num velório. E eu vendo minha mãe ali. E foi um momento impactante. Eu tinha pouco tempo de convertido, eu só era convertido há 4 anos. Fazia pouco tempo que eu estava no Evangelho. E passar por um deserto daquele tamanho, com apenas 23 anos de idade. E foi ali que eu comecei a entender a força do Evangelho, que ele é muito maior do que uma doutrina, muito maior do que um conhecimento teórico, muito maior do que uma esperança de autoajuda. É a esperança de um Deus presente no luto, diante do inexplicável. Na época, eu tive um sofrimento muito maior, porque eu era um quase discípulo da teologia da prosperidade. Você já viu essa teologia da prosperidade que hoje está na moda, que é forte, que está na televisão? Em 1991, em 94, ela era forte, mas não tão quanto agora, estava nascendo, estava começando a se propagar mais no mundo. E eu, nessa época, estava bebendo dessas águas sujas. Eu acreditava que o crente não sofre, que o crente tem que prosperar, que o crente não adoece, que isso não é coisa de Deus, que você pode determinar e as coisas acontecem, e que você pode declarar e as coisas acontecem. Eu acreditava nesse negócio. Aí Deus me botou no deserto, para que eu enfrentasse aquilo ali. E foi ali que eu descobri que essa teologia, ela não tem nada de evangelho, porque ela não sustenta você no deserto. Ela não sobrevive a um luto. Ela não sobrevive a um problema, uma falência financeira. Ela não sobrevive a problemas. Ela só existe na bonança. Na hora que vier um deserto, meu amigo,
ela some, queima igual palha. Agora, quem foi que me sustentou? Você pode me perguntar, para eu chegar aqui e contar essa história, olhando no seu olho, como um homem grato a Deus por tudo que aconteceu, e louvado seja o nome de Jesus. Sabe quem foi? Jesus de Nazaré, aquele que foi me buscar na lama, me levou para dentro do centro de recuperação, transformou minha vida, transformou a vida da minha mãe. Aí ele disse: Valdemar, eu estou com você nesse luto. E se você perguntar para mim assim: pastor, você sabe por que Deus fez isso com a sua mãe hoje, depois desse tempo todinho, 1995 para cá, são quantos anos? De 95 para 2008, 23 anos. Você pode perguntar assim: depois de 23 anos, você sabe por que ele fez isso? Sei não. Até hoje eu não sei por quê. Não tem uma resposta. E aí você pode me perguntar assim: bom, já que você não sabe por quê, o que é que te consola? Se não tem uma razão, se não tem um porquê, o que é que dá paz em você? Sabe o que é que me dá paz? É que eu não sei porquê. E eu não sei porquê, porque tem coisas que Deus nunca vai responder a você. Tem coisas que Ele nunca vai dizer porquê. Desista de perguntar, para ter paz. Desista de perguntar. Eu não sei porquê, mas uma coisa eu sei: Ele sabe o que está fazendo. Ainda que a minha mente não compreenda, ainda que minha lógica não alcance a mente de Deus e nunca vai alcançar, mas Ele sabe o que está fazendo. E louvado seja o Senhor. E eu sei que Ele sabe o que está fazendo, porque Ele é meu Pai. Ele é meu Pai celestial. Ele é o seu Pai celestial. Ele cuida de você diante daquilo que você compreende, e Ele cuida de você diante daquilo que você não compreende, meu irmão e minha irmã. Então não tenha medo desse assunto. Eu evangelizei minha filha, Ana Beatriz, com aquele filme Crônicas de Nárnia, e Priscila. E agora nós estamos evangelizando nosso filhinho João, de 5 anos. Aí a gente assistiu aquele filme com ele, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o primeiro filme das Crônicas de Nárnia. E tem uma cena muito forte, que o leão ele representa Jesus. E o leão morre. E morre de uma forma muito impactante e sofrível. E a criança, isso no mundo imaginário da criança, é um impacto muito grande, entendeu? Quando a criança vê a morte do leão, ela diz: puxa, ele morreu, o leão morreu. Como é que pode, Aslan? Ele é tão forte. Por que ele morreu? É como se fosse assim, o herói. O herói. E o C.S. Lewis foi muito sábio, porque ele fez um filme que era exatamente para mostrar que Deus é diferente dos heróis. E aí, a coisa mais linda do filme é quando o leão ressuscita. E fique tranquilo que esse não é o final do filme. Eu estou contando uma parte, não é o fim. Olha, já imaginou? Ainda não é o fim, tem mais coisa. E aí ele aparece assim, numa luz forte, glorioso, ressurreto, com aquele brado do leão da tribo de Judá, Aslan, Jesus de Nazaré. E às vezes eu vou botar meu filhinho para dormir e eu oro assim, como ele é criança, né? Eu peço licença a Deus para não ser tão teologicamente correto. Irmão, durma em paz, em nome de Aslan, amém. E ele entende. Porque Aslan é Jesus para mim. É o Jesus que morreu, que ressuscitou, que venceu. Né? Para a Bia já está sendo um caldinho mais forte. A ideia de Aslan já não satisfaz mais tanto. Então, às vezes, naqueles dias que ela está com problema de dormir, tendo insônia, a gente chega firme para ela e diz assim: olha, filha, você agora passou da fase de Aslan, e agora tem que ser Bíblia mesmo. Salmo 23, versículo 1. Toda vez que você estiver com medo, repita assim: o Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. Repita com fé, repita com confiança. E ela falou para mim outro dia, ela disse isso, ela disse: pai, eu dormi falando esse versículo até a hora de dormir. Eu estava sem querer dormir e eu fiquei dizendo para mim mesmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu dormi. E quando eu acordei, eu me lembrei que eu consegui dormir citando esse versículo. Eu disse: tá bom, então já está quase na hora de ir para o Salmo 91. Para não ficar só o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos para o Salmo 91. Não é? Então não tenha medo disso. Eu quero terminar essa meditação perguntando para você isso aí. Sua vida tem sido uma vida de ressurreição, meu irmão e minha irmã? Você, quando pensa sobre partir desta vida, sua esperança é uma esperança de ressurreição. Jesus está dizendo para mim e para você hoje à noite: nesta tua vida, eu sou a ressurreição e a vida. E na próxima, eu sou a ressurreição e a vida. Então descanse. Nunca mais se alimente do espírito da morte. Você sabe por que Deus, quando amaldiçoou a serpente, disse para ela que ela comeria do pó da terra? Você sabe o que significa pó da terra? Tu comerás o pó da terra. A gente às vezes literaliza a Bíblia e perde de interpretar ela de uma forma mais profunda e abençoadora. Quando ele diz comerás o pó da terra, é morte. A serpente, ela se alimenta de morte, morte, morte e morte. Mas Jesus, Ele é para mim e para você vida, vida e vida. E glória ao nome do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em...